Entrevista. Agora na Integração FM. E agora aqui no Plantão de Notícias, nós vamos conversar com o juiz de direito da comarca de Surubim, doutor Ivan Alves de Barros. Doutor Ivan encaminhou para a Procuradoria de Justiça denúncias de omissão do Ministério Público e corrupção na polícia da cidade. Para o juiz que está aqui ao vivo nos estúdios da Integração FM, a cidade enfrenta também problemas em áreas como trânsito e saúde. Doutor Ivan, boa tarde. Boa tarde, Alain. Boa tarde, César. Estou aqui à disposição de vocês para prestar os esclarecimentos. Que denúncias foram essas, doutor, encaminhada à Procuradoria de Justiça? Veja bem, na realidade eu não diria assim denúncia, né? Seriam cobranças que eu faço em relação ao Ministério Público pela falta de atuação. Isso daí ia ser um expediente meramente interno. Eu não ia dar vazão ao público externo acerca desse documento. Não existem documentos que sejam secretos na área da justiça. Existem documentos que são discretos, algo que poderia ficar ali. Só que houve um vazamento da informação e me foi solicitado por Fernando Guerra, eu encaminhei esse ofício para ele e houve publicação no jornal. Eu falo do caos que a cidade de Surubim vive, né? Nós temos caos na área da saúde, na área de locomoção, na área de obstrução de ruas, poluição sonora, desmatamento. É um caos, né? Quer dizer, todo e qualquer cidadão surubiense vê constantemente esse caos que nós vivemos. Então, isso é responsabilidade de quem? Obviamente da prefeitura. Mas quem deve cobrar isso? O Ministério Público. Se ninguém fizer nada, que cidade nós vamos ter? Doutor Ivan, e o senhor inclusive procurou o prefeito para conversar sobre isso, para ter alguma... Não é sua função essa, né? Mas o senhor chegou a conversar com ele a respeito de providências para o trânsito da cidade e também para a situação pelo menos do Hospital Municipal aqui de Surubim? Alain, nós conversamos com o senhor prefeito durante a primeira gestão dele. Depois houve a vinda para cá, acerca apenas do trânsito, do Major Nelson, que foi uma pessoa extremamente capacitada para tentar disciplinar o trânsito. Ele encontrou resistências terríveis dentro da prefeitura, que não queria desagradar ninguém e queria que a coisa melhorasse, mas sem atingir ninguém. É impossível que a coisa melhore sem atingir os infratores. A tal ponto que esse Major Nelson não aguentou mais, né? Disse isso e parece que foi demitido pelo prefeito. Então, a partir daí, nós não tínhamos mais o que conversar, porque realmente todos os esforços a nível de contato esbarravam sempre numa vontade totalmente diferente. Doutor Ivan, e nesse documento, o que o senhor alega? César, veja só, nós que somos surubinenses, eu vou dizer assim, apesar de eu não ter nem título de cidadão depois de 15 anos, mas veja bem, primeiro a questão da área de saúde. Se você olhar num hospital, nós tivemos aqui um hospital do Coqueiro, inaugurado com pompa, circunstância, vários deputados, não sei o quê. Vá lá e procure um médico. Você não vai encontrar. Vá lá e procure um remédio. Não vai encontrar. Ah, mas isso é um dia ou dois. Não, isso é direto. A tal ponto isso acontece, César, que se você olhar aqui, nós temos clínicas particulares, como o Dr. Roberto Mateus, que graças a Deus está progredindo muito. E se você for olhar as pessoas que vão a essa clínica, são pessoas humildes, pobres, que não têm dinheiro para pagar, mas para evitar a morte, às vezes, de um parente, vai lá, saca um dinheiro que vai tirar da comida para poder ir até essa clínica. Ora, houve uma reportagem de televisão que foi lá e não tinha uma pessoa sentada ali esperando, porque sabe que vai estar sentado para nada. Então, por que o hospital foi construído, foram gastos uma fortuna de dinheiro, né, para estar ali um elefante branco sem uso? Então, área de saúde foi uma. Falei da questão de feiras livres. Eu acho que Surubim é a única cidade no Brasil que eu conheço que tem feira livre todo dia. Todo dia. Então, e o que vende a feira livre? Aquela feira livre que fica por trás daquele supermercado, por trás da Cristal, em frente ao banco, ela normalmente é roupa, CD pirata e DVD pirata. É isso, não tem mais nada, né? Então, todo dia aquela feira que atrapalha o trânsito. E essa feira, ela traz o quê? Ela traz o afluxo de Toyotas. Nós temos aqui todos os dias centenas de Toyotas chegando. Centenas. Placas de Orobó, Bom Jardim, todos os lugares, né? Vêm e ocupam todas as áreas possíveis, param em fila dupla, atravessam sinal fechado, param em locais proibidos, né? E isso não é feito um disciplinamento, né? Isso daí, porque eu soube que na prefeitura dizia, não, nós não podemos perder votos, né?
Nós temos o problema também de privatização do espaço público. Qualquer comerciante hoje chega e coloca na frente da loja dele um puxadinho, coloca material, ou então coloca aquelas cancelas privatizando. Então nós não temos uma área pública que seja efetivamente pública. Obstrução de ruas e avenidas. Pode ver que sempre tem festa, e essa festa se faz aonde? No centro da cidade, se bloqueiam ruas, pegam-se um parquinhos velho caindo aos pedaços, colocam ali um pouquinho depois da Igreja Universal, pouco depois da praça. Aí imagine-se um sábado em que nós temos uma feira livre e aquele parquinho instalado. Simplesmente a cidade para. Então, outra coisa que eu também discuti muito é a questão de poluição sonora, né? Não há coragem da prefeitura de encaminhar um projeto para a Câmara, e a Câmara também não tem coragem de propor isso daí, para que haja um disciplinamento do uso de carros de som. Então, coitados dos comerciantes que tem ali perto da Banca de Pedro, ali, por exemplo, que é uma rua mais estreita, carro de som passa ali e estremece. Então, essa daí foram, em suma, as cobranças que eu fiz. Doutor Ivan, hoje a gente passa pelo centro da cidade e, passando pela manhã, viu que a prefeitura começou a sinalizar algumas ruas aqui da cidade. O senhor acha que essa ação já em decorrência dessas denúncias, dessas cobranças que o senhor vem fazendo? Tudo maquiagem, né? A gente sabe disso. A gente sabe que se vive de marketing, se vive de mídia. Então, quando há uma cobrança, imediatamente se coloca alguma coisa em andamento, se faz aquela maquiagem superficial, se pega um locutor bom aí, com uma voz bonita, que trabalha numa rádio FM qualquer, e para anunciar a maravilha que está sendo feita, e a gente sabe que aquilo ali, dali a pouco, passou essa onda, passa tudo e tudo acaba. Nós vamos cobrando isso daí há anos nós estamos cobrando isso daí, mas sempre havia empecilhos. Engraçado que só depois da denúncia que se começa a fazer isso, inclusive com câmeras para filmar essa ação. Doutor Ivan, no documento o senhor disse que também há omissão do Ministério Público? Isso com certeza. Isso com certeza. A razão eu não sei, mas que há omissão é clara. Porque eu tenho cobrado do Ministério Público há anos que se toma uma posição. Porque, veja bem, o Ministério Público ele não precisa ter diálogo com a Prefeitura. Tá? O Ministério Público não é um ente político que precise negociar. Ele chega, convida pessoas da Prefeitura, faz um termo de ajustamento de conduta, e que ali a Prefeitura é obrigada, dentro de tanto tempo, que aí é negociado, a tomar esta ou aquela providência. Caso isso não aconteça, entra-se com as ações devidas. Nós estamos entrando já quase no oitavo ano de governo de um determinado prefeito, e até agora, que eu saiba, não teve um termo de ajustamento de conduta de nada. Então, onde é que está o Ministério Público, que deveria ser o fiscal da lei? Hospital, para que serve o Hospital São Luís? Se você tiver um corte e for no Hospital São Luís, o que eles fazem? Pega você, coloca numa ambulância e leva para o Recife. Então, o que está servindo isso daí? Então, pessoas estão morrendo, gente. Esse que é o grande problema. Pessoas estão morrendo, não está acontecendo nada. As vias aqui asfaltadas foram transformadas em pista de corrida. Pessoas ali morrem. Eu soube, inclusive, que a maçonaria tinha ido falar com o Ministério Público para pedir lombadas eletrônicas ou alguma coisa. E aqui a resposta do Ministério Público teria sido: não, tem que ter calma, não é assim. Acho que 1 ou 2 semanas depois, uma senhora foi atropelada em frente a Neto Rodas e morreu. Infelizmente, essa senhora não vai poder esperar com paciência que alguma coisa aconteça. Doutor Ivan, e depois dessas denúncias, essa denúncia sua de omissão do Ministério Público, como é que tem sido a sua relação com o doutor Garibaldi, o promotor de justiça? Veja bem, nós temos relação institucional, né? Sempre tivemos. E ele atua na segunda vara, eu atuo na primeira. E aquela coisa, se for cobrado por alguma coisa, eu responderia, né? Eu responderia no sentido de ou prestar contas dizendo que foi feito, ou dizendo que iria fazer aquilo que não foi feito. Não recebi nenhuma resposta nesse sentido, né? Já faz, acho que mais de um mês. Mas o relacionamento é institucional. Chegaram a conversar depois dessas denúncias? Não chegaram a conversar, né? Nada. Doutor Ivan, em relação à polícia, o senhor também coloca no documento que há corrupção na polícia da cidade de Surubim? César, eu digo que a polícia de Surubim é um caso de polícia. Sabe, eu acho que dava para prender muita gente lá dentro, né? Principalmente na polícia militar. Todos nós aqui sabemos, né, o que é a polícia militar aqui em Surubim. Desde que foi criado o batalhão, melhor dizendo, a polícia aqui é um caso de polícia.
basta, sabe, não precisa ser muito inteligente, é só verificar a evolução patrimonial de alguns deles. Nós temos oficial graduado ali que ostenta um padrão de pessoa rica, com o salário que ele ganha, poder ostentar um padrão daquele, da onde que ele tira isso daí? Com certeza não é do salário da Polícia Militar. Então, nós sabemos, todos aqui soubemos, quando houve aqui a presença do Coronel William, houve uma desativação de bloqueios que eram feitos todos os sábados, onde vinham as Toyotas, tinha bloqueio da Polícia Militar. Nunca lavraram uma multa. Para que esse bloqueio? Obviamente para comer o toco